Na simplicidade de uma árvore, Deus nos ensina, irmãos, profundas lições espirituais. Cada lição traz verdades espirituais que confrontam o nosso caráter e nos chamam a uma responsabilidade para frutificar. Estas 12 lições sobre a árvore nos convidam, irmãos, a observar, refletir e aprender com o que Deus quer transmitir ao nosso coração. Que cada lição seja um chamado à maturidade espiritual, à permanência no Senhor e à frutificação que glorifica o Pai. Meus irmãos, venho trazer aqui uma grande novidade, meu primeiro livro, Lições Bíblicas Incríveis e Detalhe, volume 1. Isso quer dizer que esse é o primeiro volume de vários volumes que virão daqui para frente. Entre em contato com esse telefone que está aparecendo aqui na tela e adquira já o seu. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, o meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos mergulhar, irmãos, nessa palavra. Primeira lição sobre a árvore. A árvore não come do próprio fruto. Irmãos, a árvore não se alimenta do próprio fruto. Ela não consome aquilo que ela gera, mas alimenta, sustenta e alegra a vida de outros. Nós também somos chamados por Deus para frutificar, abençoando quem está ao nosso redor, quando estamos enraizados em Cristo, os dons, os talentos, as palavras e as ações brotam automaticamente de dentro de nós. E isso não é viver para nós mesmos, mas para manifestar o reino de Deus na vida das pessoas, porque quem está enxertado na videira verdadeira chamada Jesus Cristo frutifica na vida de alguém. Segunda lição sobre a árvore não cresce só para cima. Antes da árvore alcançar as alturas, ela aprofunda primeiro as suas raízes. Isso nos ensina, irmãos, que a vida espiritual não é edificada em cima de aparência, não é um crescimento aparente, porque quem cresce sem raiz cai na primeira tempestade. As raízes, irmãos, são a parte que ninguém vê, mas que sustentam tudo que é visível na árvore. Tudo que você vê na árvore é sustentado pela raiz. Muitos estão crescendo sem raízes, estão buscando exposição sem intimidade, púlpito sem oração, estão buscando ministério, mas não estão preocupados com a raiz do caráter. Mas quem cresce sem raiz se torna instável, frágil e quando cai, põe a vida espiritual dos outros em risco também. Então, cuidado para não crescer só para cima e se esquecer de se enraizar em Cristo primeiro. Terceira lição sobre a árvore: a parte mais importante da árvore não é visível. As raízes, irmãos, são a parte mais importante de uma árvore. Sem a raiz não tem árvore. Elas não aparecem aos olhos e não fazem barulho, mas são essenciais. Assim também a vida cristã. Ninguém vê a oração, ninguém vê o jejum, ninguém vê a renúncia, a cruz que nós carregamos, a meditação na palavra que fazemos, mas essas são as raízes do cristão. E Jesus é o solo fértil onde essa raiz está penetrada. E essas práticas da oração, da palavra, do jejum, da renúncia, é você e Deus. Ninguém precisa ver, as pessoas precisam ver os seus frutos. Então saiba de uma coisa, quem quer fruto visível não pode desprezar
profundidade invisível com Deus. Quarta lição sobre a árvore: nenhuma árvore produz fruto diferente daquele que se espera dela. Nenhuma árvore, irmãos, saudável produz fruto diferente da sua natureza. A mangueira jamais produzirá figos e a figueira jamais produzirá mangás. Cada árvore dá exatamente o fruto que condiz com a sua essência. Assim também é na vida do cristão. Quem nasceu do Espírito Santo deve produzir frutos do Espírito. Quem é do Espírito não gera frutos da carne. Grave uma coisa no seu coração: é impossível ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo dar frutos de ódio, frutos de inveja, frutos de mentira, de impureza, de arrogância. Então, examine os seus frutos, porque eles revelam qual é a sua raiz. Quinta lição sobre a árvore: a árvore não dá frutos antes de criar raízes. Nenhuma árvore frutífera começa sua jornada produzindo frutos. Antes de produzir frutos, antes de produzir até folhas, antes de tudo isso, ela precisa criar raízes profundas e firmes. Da mesma forma é a vida do cristão que deseja servir a Deus com excelência. Primeiro ele se enraiza, ele lança suas raízes na intimidade com Deus, antes de pregar, antes de cantar, antes de exercer qualquer ministério visível. É necessário desenvolver uma vida espiritualmente sólida, fundamentada na oração, no jejum e na palavra. Tem muita gente sem raiz, olha isso aqui, querendo fazer. E isso, irmãos, é a causa de muitos problemas no meio do evangélico, em muitas igrejas. Então, não troque profundidade por visibilidade, porque antes de ser usado por Deus, é necessário ser moldado, enraizado por Ele. Sexta lição sobre a árvore: a árvore depende totalmente do solo. Assim como a árvore não sobrevive longe do solo, o cristão também não consegue viver longe de Deus. E é em Deus, irmãos, que encontramos a força, encontramos direção, alimento espiritual e propósito para a nossa vida. A árvore pode até ser bonita por fora, mas se estiver desconectada da terra, ela seca e morre. E o cristão, irmãos, que tenta se afastar de Deus, perde o vigor na fé até morrer espiritualmente. Então, vai um conselho: não esteja apenas perto do solo, esteja enraizado em Deus. Sétima lição sobre a árvore: a árvore transforma o ambiente. Onde a árvore está, o ambiente é transformado. Sabe por quê? Através do processo de fotossíntese, a árvore capta o gás carbônico do ambiente e devolve oxigênio. Pega algo ruim e devolve algo bom. Onde tem árvore, existe sombra, existe frescor, existe refúgio, beleza, existe vida. Ela muda, irmãos, a atmosfera. Assim também deve ser a vida do cristão. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele muda o clima espiritual do lugar aonde ele está plantado. Seja, em nome de Jesus, essa árvore, que a sua vida seja um sinal de vida no deserto para as pessoas, que ao passarem por você, as pessoas respirem mais aliviadas, mais esperançosas e mais cheias de fé. Oitava lição sobre a árvore: a árvore oferece sombra para o cansado. Em meio ao calor escaldante, irmãos, uma árvore se torna um lugar de alívio.
E eu acho lindo que ela fornece a sombra, sem cobrar nada em troca e sem fazer acepção de pessoa. Qualquer um pode entrar na sombra da árvore. Todos podem se beneficiar da sombra da árvore. A árvore, irmãos, acolhe quem está no sol escaldante. A nossa vida precisa ser assim. Árvore plantada juntos aos ribeiros de Deus, que oferece sombra, que oferece consolo para os que estão sobrecarregados, precisando de um ombro amigo. Então vai um conselho, seja esse abrigo na vida de alguém. Nona lição, a árvore começa pequena, mas termina grande. Irmãos, essa é uma das mais preciosas lições que aprendemos com a árvore. Ela não nasce imponente. Tudo começa no pequeno, começa com uma semente pequena, frágil. Mesmo assim, a árvore não despreza o seu pequeno começo. Ela sabe que não ficará pequena para sempre. Então faça o que diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: não despreze os pequenos começos. É porque Deus trabalha a partir de pequenos começos. Então, jamais subestime um pequeno começo. Cresça com paciência e permaneça enraizado em Deus, porque o tempo revelará a grandeza que Deus está formando em você. 10ª lição sobre a árvore frutífera é apedrejada. Ninguém, irmão, joga pedra em árvore seca, sem fruto e sem vida. Mas quando uma árvore começa a dar fruto, ela automaticamente se torna alvo de pedradas. E quem frutifica no reino também é alvo de pedradas e oposição, porque quem se destaca acaba enfrentando inveja, enfrenta perseguição, ataques e às vezes até de onde menos se espera também vem ataque, mas fique em paz, porque quem te guarda te sustenta. Então, continue frutificando, porque as pedras são sinais de que você está dando frutos no reino de Deus. 11ª lição sobre a árvore não vive com as raízes de outras árvores. Olha só, irmãos, nenhuma árvore consegue sobreviver dependendo das raízes de outras árvores. Cada árvore precisa lançar suas próprias raízes e buscar sua própria fonte de alimento, de nutrição para si mesma. Da mesma forma, irmãos, é a vida do cristão. Ele não pode viver na dependência da fé dos outros. Ninguém pode crescer espiritualmente com as raízes do pastor, com as raízes dos seus pais, com as raízes do seu cônjuge. Lembre-se de uma coisa: crescimento espiritual é uma responsabilidade pessoal. Não viva de raízes emprestadas. 12ª lição: a queda de uma árvore causa grandes estragos. Irmãos, quando uma árvore de grande porte cai, ela não cai sozinha, ela leva galhos consigo, ela derruba fios, ela bloqueia estradas, destrói cercas, pode ferir pessoas ou até matar pessoas e causar grandes danos ao seu redor. Assim também, irmãos, é a queda de um cristão. Quando um cristão cai, ele não afeta apenas a si mesmo, mas abala a fé dos demais irmãos. Então, cuide da sua estrutura espiritual, cuide do seu testemunho, da sua reputação, do seu caráter. Se você se encontra caído nessa hora, receba essa palavra que está em Jó 14:7. A Bíblia diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Há esperança e restauração para a sua vida, árvore de Deus. Que o Senhor te abençoe com essas 12 lições e que esse dia seja um dia abençoado, abençoador e uma bênção de Deus na sua vida.
Deixe o seu comentário, compartilhe essa mensagem com 5 pessoas do seu contato. Fica aqui o meu muito obrigado, porque tudo o que fazemos é para o Rei e para o reino de Deus.